Imagina que tu tá no ano de 1998. Naquela época a internet era uma grande novidade. O otimismo era uma coisa que tava no ar. Todo mundo ganhando dinheiro, investindo muito em empresas altamente rentáveis. Mas as empresas eram rentáveis desde que o nome delas terminasse com .com. Isso era o suficiente para que os investidores jogassem dinheiro nelas sem pensar duas vezes. O mercado parecia imparável. Mas no ano de 2000, essa bolha estourou. A Nasdaq, uma das principais bolsas de valores do mundo, despencou 80% do dia para a noite. E pessoas que investiram nessas empresas .com, que investiram muitas vezes o capital da vida inteira delas, viu tudo isso indo por água abaixo de um dia para o outro. E isso pode nos ensinar alguma coisa. Hoje nós temos as inteligências artificiais, que estão criando uma energia muito parecida ao nosso redor. Será que nós estaríamos diante de uma revolução real ou apenas outra bolha prestes a explodir? Pois é, para entender melhor esse assunto a gente tem que entender que, acima de tudo, hoje no mercado existem o que a gente chama de 7 gigantes. Que o que são? As 7 maiores empresas de tecnologia que controlam 36% de toda S&P 500, que, para quem não sabe, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América. São essas empresas: a Apple, a Microsoft, a Alphabet, a Amazon, Meta, Tesla e Nvidia. E se por acaso elas caírem, elas vão levar todo mundo junto com elas. A escala da corrida armamentícia de IA, que a gente pode chamar assim, chegou a níveis astronômicos, difíceis de serem compreendidos. Só nesse ano de 2026, eles planejam gastar mais de 330 bilhões de dólares em infraestrutura para a tecnologia de IA. Eu vou dar alguns exemplos do que as empresas estão dispostas a gastar para essa infraestrutura. A Tesla vai gastar 5 bilhões para condução autônoma. A Meta está construindo data centers de 60 bilhões de dólares. A Microsoft e o Google vão gastar em torno de 75 a 80 milhões, a 80 bilhões cada uma em infraestrutura. E a Amazon está gastando mais de 100 bilhões de dólares na tecnologia deles, a AWS. Para colocar vocês em perspectiva, todos esses números juntos somam mais do que a economia total de países como Portugal e Finlândia. E tudo isso que está acontecendo, de onde vem esse dinheiro para essas empresas? Porque elas têm IA, elas são empresas de tecnologia que estão criando infraestrutura para IA. E é aí que a gente começa a entrar num ciclo curioso que está acontecendo com essas empresas. Por exemplo, investidores de risco dão dinheiro, por exemplo, para offshore OpenAI. E essa OpenAI usa esse dinheiro para pagar a Microsoft por serviços de bem, que por sua vez usa esses mesmos bilhões para comprar chips da Nvidia. E a Nvidia reinveste em startups para que essas startups comprem mais chips. É como se fossem dois amigos cavando um buraco, onde um amigo paga pro outro amigo cavar um buraco e esse outro amigo paga pro outro amigo tapar esse buraco. Por exemplo, eu tô com meu amigo e ele me oferece 100 reais pra eu cavar um buraco. Eu vou lá, cavo o buraco. Depois disso, eu pago 100 reais pra ele, pra que ele vá lá e tape esse buraco. E esse ciclo continua. Mas qual o maior problema disso? Os livros fiscais das empresas. Todas essas transações e esse dinheiro circulando de um lugar para o outro, sendo o mesmo dinheiro, que não é 100% o mesmo dinheiro, mas vocês entenderam a ideia. Isso dentro dos livros fiscais, contabilmente falando, acaba gerando um valor artificial nas empresas, onde, por exemplo, a Nvidia, que subiu 1.600% de valor desde a criação do ChatGPT, e tudo acontece nesse mundo onde a Nvidia é a vendedora de picaretas, da qual suas ações subiram mais de 1.600% desde que criaram o ChatGPT. Mas daí isso nos traz uma pergunta: quando acabar a necessidade de picaretas, o que a Nvidia vai fazer? O que vai acontecer com esse mercado? Quando acabar a demanda por chips que eles produzem, o que vai acontecer? Exatamente, um provável colapso. E como a gente pode pensar que essa demanda por chips cairia? Por causa de um dado muito interessante que vem sendo estudado ao longo do tempo em que a IA está funcionando, que é um problema físico chamado de um muro de dados. Mas afinal, o que é esse muro de dados? O muro de dados acontece pelo seguinte fator: as IAs estão se aperfeiçoando cada vez mais
e precisando de mais capacidade quântica e computativa por conta de todos os cálculos que eles precisam fazer, porque todos esses cálculos, nada mais, nada menos, são eles gerando conhecimento e também absorvendo conhecimento humano. Ou seja, todo esse trabalho que está sendo feito é para deixar as IAs mais inteligentes. E para as IAs ficarem mais inteligentes, elas precisam aprender com os humanos, com tudo que já foi escrito. Cada frame de cada palavra na internet, as IAs estão lendo e aprendendo com isso. Porém, esse conhecimento não é infinito. Para as IAs, não. Ele é finito. E é aí que acontece esse muro de dados. Porque especialistas falam que mais ou menos até o ano de 2027, as IAs já terão aprendido tudo que elas têm para aprender com os humanos. E depois disso vai sobrar capacidade para elas e elas vão começar a aprender não necessariamente com o que nós já criamos, mas sim elas vão começar a aprender novas ideias. Elas vão começar a criar ideias, elas vão começar a criar teses e etc. E o processamento vai ser muito menor. E com isso, a compra de chips vai ser menor. Vocês percebem como essa cadeia é delicada e o que está acontecendo? Exatamente. E se por acaso esse processo realmente estagnar, essas empresas que prometem lucro infinito, vocês já sabem o que vai acontecer. Os preços dessas ações vão despencar de uma maneira gigante. E como eles representam 36% do S&P 500, que são as maiores empresas dos Estados Unidos, isso tudo vai ser uma bolha que vai estar sendo estourada. E ela vai ser muito semelhante ao ano de 2000 e ao ano de 2008. Mas tem uma diferença interessante nessa bolha, precisa ser observada. Ao contrário do ano de 2000 na bolha.com, o que acontece é que hoje essas empresas realmente têm o valor de mercado. Essas empresas estão funcionando. Elas simplesmente estão funcionando num nível muito maior e com um valor muito maior do que o que realmente elas valem. Então o que aconteceria? Elas não virariam pó e elas não se tornariam obsoletas. Elas simplesmente corrigiriam o valor de mercado delas. O que não significa que as pessoas fossem perder o dinheiro delas necessariamente, mas sim que levaria muito tempo para recuperar ele. E é muito importante que para tu se preparar para um crash desse tamanho, tu precise de 3 passos que são fundamentais para que tu consiga sobreviver. O primeiro deles, mantenha o curso com Index Funds. O que significa isso? Continue investimentos automáticos em fundos de índice de baixo custo e, acima de tudo, não tente prever o mercado. Segundo passo, aumente a sua capacidade de aporte. O que isso significa? Aumente a sua capacidade de aumentar a sua riqueza sem necessitar de investimentos nesse período. Ah, mas Felipe, o que isso significa? Faça mais dinheiro. Simples assim. Afinal, se o mercado cair, tu vai precisar mais dinheiro para comprar as ações que estão lá embaixo. Terceiro ponto, que é exatamente o que eu tinha falado antes. Aproveite as pichinchas. Quando o pânico se instaurar e as pessoas estiverem pensando que o mundo tá acabando, que tá tudo sendo destruído e que nada mais vai voltar pro normal e que tudo tá pegando fogo, quando as pessoas estiverem em pânico e o caos estiver instalado, esse é o momento de tu começar a olhar para todas as ações que caíram drasticamente e pensar: eu acho que eu posso comprar essa ação. Ela tá num preço interessante. E assim tu vai conseguir muito dinheiro no futuro, a longo prazo. Tu vai conseguir ações que estavam muito caras e tu vai conseguir comprar elas a preço de banana. E a longo prazo tu só tem a ganhar com isso. É assim que a verdadeira riqueza é feita. Pessoal, o crash pode estar vindo. Mas todas as pessoas que entenderem muito bem esses 3 conceitos que eu acabei de citar vão se dar muito bem, vão conseguir proteger o seu patrimônio e, acima de tudo, vão ganhar dinheiro e aumentar a sua riqueza mesmo com um crash enorme. Perfeito? Pessoal, se gostou do vídeo, se inscreve no canal e curte.